importante, continuando este evento, organizado por um conjunto interdisciplinar de professoras e estudantes, com o tema do aborto como direito sexual e reprodutivo. Vocês já perceberam, desde as falas que foram trazidas ontem, que o objetivo nosso é justamente ter um olhar científico e interdisciplinar, vamos dizer também transdisciplinar e multidisciplinar desse debate, porque não tem como a gente produzir conhecimento sem dialogarmos entre nós, entre as diferentes áreas. Vou fazer a mesma pergunta que a professora Olga fez ontem, porque eu vejo pessoas aqui que não vi ontem. Então, continuamos tendo a maioria de estudantes de direito ou hoje temos mais gente da saúde? Quem é da saúde? Imagina aí que teria mais gente da saúde hoje. Das ciências sociais? Bastante gente também. Quem é do direito? Estamos muito bem representados, basicamente um terço. Muito bom. Bom, pessoal, a gente vai então dar início. Peço desculpas pelo atraso. Tivemos um outro pequeno problema técnico hoje, que foi a questão do data show. A situação que se apresentou foi que a professora Paula, ela vai apresentar em inglês e ela tinha a tradução em português que seria projetada aqui. Como isso não vai ser possível, então nós vamos fazer estilo tradução simultânea. Ela fala um trecho em inglês, eu leio o trecho em português e assim a gente vai. É um texto curto de qualquer forma, ok? Se alguém tiver alguma outra sugestão, essa saída que nós encontramos. Então, agora eu vou chamar para integrarem a mesa as nossas convidadas, apresentando-as uma a uma, como fez também a aula ontem. Vou começar, então, chamando a professora Daniela Félix, advogada, atuante no movimento social. A Daniela possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área do Direito, com ênfase em criminologia, atuando principalmente nos temas de direitos humanos, direito penal, direito processual, sistemas de justiça, e também integra a Rede Nacional dos Advogados e Advogadas Populares, a RENAP. Bem-vinda. Vou chamar agora a professora Paula Baqueta, que também é professora visitante na Universidade Federal de Santa Catarina, é professora de Estudos de Gênero e Mulheres na Faculdade. Ela é co-presidenta do projeto de Conflito Político, Gênero e Direitos do Povo, do Centro de Raça e Gênero da Universidade de Califórnia, em Berkeley. Faz parte do Comitê Executivo do Centro de Novos Estudos Raciais da Califórnia e atuou também como coordenador do Consórcio de Gênero, também em Berkeley. Seja muito bem-vinda. Be very welcome here. It's a pleasure. Vou chamar agora, então, a professora Alejandra Alberti, que também é professora visitante no CFH, aqui na UFSC. Ela é socióloga, doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires. Ela atua como professora de graduação e pós-graduação tanto na UFBA quanto na Universidade Nacional de La Plata. Ela é autora da obra As Revolucionárias, Militância Cotidiana e Afetividade dos anos 70, e de inúmeros artigos e livros e revistas sobre o passado recente da América Latina. Ela é especialista em teoria social contemporânea, estudos de gênero e memória do passado. Seja muito bem-vinda, professora Alejandra. Vou chamar agora a professora Manuela Beatriz Velho. Ela é professora... professora do Departamento de Enfermagem, possui graduação em Enfermagem pela UFSC, especialização também em Enfermagem Obstétrica pela UFSC. Ela é mestre e doutora também pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC, com período sanduíche na instituição City University London. É docente, então, aqui no curso de Enfermagem docente do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário, com ênfase em Saúde da Mulher. Pesquisadora do Laboratório Interprofissional de Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde Obstétrica e Neonatal, o LARSON. Bem-vinda, professora. E, por último, Juliana Padrão Serra Araújo, que é promotora de Justiça do Estado de Santa Catarina. Também... A Juliana possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é promotora de Justiça
e a sua especialização em ciências penais, com formação para o magistério superior pela Universidade Anhanguera, Uniderp. Ela também é mestre em ciências jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, com dupla titulação com a Delaware Law School. Muito bem-vinda, Juliana, é uma alegria te receber. Muito bem, pessoal. Nós vamos ter, como vocês já sabem, né, uma das falas vai ser em inglês, então eu vou colocar a professora Paula, a gente mudou um pouquinho a ordem, ela vai falar em segundo, justamente para facilitar essa questão do cansaço ao final, o pessoal escutar inglês, enfim, foi até uma solicitação dela. A gente vai começar, então, pela Daniela Félix, que passar por aqui. Obrigada, Marília. Em nome dela, eu agradeço o convite a todas as professoras e estudantes que organizaram o evento. Boa noite a todas, todes e todos. Boa noite às colegas da mesa. Prazer imenso estar aqui, voltar pós-pandemia em um evento presencial, depois de 2 anos de isolamento, com uma temática que me atravessa, eu acho que desde a adolescência, né? A gente sabe. Não estou aqui como acadêmica, eu estou aqui como advogada popular, militante de direitos humanos, então a minha fala é completamente desprendida de formalidades. Eu, inclusive, tenho indícios de alguns números que, né, supostamente eu li em alguma coisa, mas eu não vou fazer referência a números, mas, né, vim aqui provocar também o debate, não só sobre o aborto legal, né, que eu acho que é a temática que vem nessas últimas semanas sendo discutida pela sociedade como um todo, não só pela mídia, mas eu acho que, né, o aborto legal em razão da situação daquela criança de 10 anos que foi impedida de fazer o aborto legal, enfim, vou deixar isso para o final. E também, né, eu acho que tem uma questão que é muito importante para a gente nesse momento discutir e pensar como está sendo difícil ser mulher no Brasil nesses tempos, né? Em termos de políticas, em termos de teorias, em termos de tudo, né? Viver onde a gente não está seguro em lugar nenhum. Então, me abalou muito a última notícia do anestesista. Não consegui ainda formular racionalmente, politicamente, o absurdo e a monstruosidade do crime cometido. Então, é uma situação que eu acho que até hoje concedi uma entrevista para o Brasil de Fato, que tem muita coisa muito errada e a gente precisa discutir, inclusive, não só na academia, mas nos conselhos profissionais e principalmente, né, e a gente vê o que atravessa todos esses últimos fatos, desse último mês, todos esses fatos passam pela saúde. Então, esse é um ponto importantíssimo da gente pensar, né? O que está acontecendo na área da saúde, em que, né, as violências estão acontecendo por profissionais também, né? Eu não estou excluindo aqui a responsabilidade do judiciário, dos órgãos de justiça, e nem da sociedade como um todo, e principalmente da classe política, mas né, um grande problema aí que já vem da violência obstétrica, do impedimento ao aborto legal, ao impedimento, né, os profissionais da saúde que não garantem o sigilo e a privacidade dos pacientes. Então, são temas assim que saltam aí com análise, que respingam para a gente no campo jurídico, né, principalmente na advocacia, na defesa dessas vítimas dessas múltiplas violências. Mas antes disso, né, eu acho que, apesar de ser, né, de vir da academia, de ser criminóloga crítica, eu penso que a temática do aborto
tem vários viés, e eu acho que hoje eu estou aqui com a liberdade de falar que a gente tem que falar politicamente sobre o aborto, e a primeira questão importantíssima para a gente pensar é a hipocrisia que existe no debate. Todas nós abortamos, as mulheres abortam, ponto, né? Independente de classe, de raça, né? De gênero, de opção sexual, né? A gente sabe, não existe, né? Eu acho que se eu fizer aquela enquete, quem aqui conhece alguém que já praticou aborto? Pode levantar a mão. Essas pessoas estão presas? Não. Essas pessoas morreram? Não. Por quê? Né? É a primeira pergunta. O aborto seguro, ele existe, e que isso vai determinar a segurança dele é a raça e a classe. Entendeu? E daí os números que a gente tem de estatística das mulheres que morrem são, na sua quase totalidade, mulheres não brancas e pobres. Mulheres que foram abandonadas, mulheres que, né, já têm, né, filhos, que não têm uma política de saúde pública que garanta, tá, planejamento familiar, métodos contraceptivos que sejam eficazes e que, né, tenham acompanhamentos que sejam condizentes com as políticas que existem de saúde pública. Então, a gente tem que recolocar esse debate do aborto no campo da saúde pública. Falar sobre aborto é falar sobre saúde pública direcionada às mulheres. Né? Então, e nisso vem, né, o campo do direito, para dizer que a gente precisa, sim, pautar isso para um projeto, para uma proposta político-jurídica de legalização do aborto. Por quê? Porque ele só vitima mulheres pobres e negras no Brasil. São elas que se sujeitam ao aborto mal feito, ao remédio que não é o remédio seguro, né? Elas que vão em qualquer lugar. Então, é isso que se trata o aborto. Então, né, para mim não existe a gente pensar o direito, pensar o aborto, sem pensar na sua legalização. Na sua legalização como garantia de salvaguarda de vidas das mulheres, especialmente das mulheres pobres, sabe? Então, é isso, nesse campo, a gente, né, aqui precisa ter como encaminhamento acadêmico, político, jurídico, médico, essa aproximação teórica que é isso, né, e tratar esse tema como uma forma, né, de buscar alternativas para se mitigar a legalização, né? E daí, sim, a gente, né, no contexto atual, a gente vive o quê? Uma crescente onda de, né, uma onda religiosa, né, extremista, que vem aí querer cada vez mais tutelar e nos tirar direitos que já existem. Né? O caso do aborto legal, né, a gente tem as 3 modalidades de aborto permitidas, né, que são excludentes de licitude no nosso ordenamento jurídico. Né? 2 delas, que é o aborto quando a vítima é vítima de violência sexual, e o segundo, quando corre risco de morte da gestante, e o terceiro, o caso de aborto anencefalo. Né? As 2 primeiras são, né, excludentes de licitude que datam de 1940. Então, quando uma menina de 10 anos chega via Estado, depois de uma peregrinação, né, que descobriu-se gestante na 22ª semana, ela passa pelo Conselho Tutelar, pela maternidade Carmela Dutra e chega no HU. E o HU, né, pelo seu corpo clínico, acolheu aquela criança, mas não quis realizar o aborto
sem autorização judicial. E aí começa o grande problema. Por que que o hospital universitário negou? Né? Qual é o protocolo que se sobrepõe sobre uma lei federal? Né? Qual é o protocolo que foi revisto, está sendo discutido, inclusive, que eu sei, né? Por quê? Né? Onde estão os profissionais da saúde e o que estão pensando esses profissionais da saúde para, né, não se sentirem aptos a realizar um aborto sem uma decisão judicial do qual ela não necessitava? Essa criança poderia ter evitado todo o sofrimento que passou se o HU tivesse seguido uma lei federal, e não fez. Né? O martírio começou ali. Então, né, nesse campo, o que nós, enquanto advogados, enquanto juristas, enquanto militantes de direitos humanos, podemos contribuir com a área da saúde para pensar não só, né, nessa criança ou nos casos, mas pensar numa política que garanta que o médico não vai ser responsabilizado ou que, né, medo de uma indenização, medo de um processo, a gente sabe que isso existe no campo da medicina, né, dentro das responsabilidades, o risco que correm esses profissionais de terem uma ação judicial contra si. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente deve pensar, né, em manter o que temos e lutar para conquistar ainda mais direitos. Eu acho que retrocesso, não na academia, né, a gente não pode pensar em retroceder, a gente não pode pensar em abrir mão dos nossos direitos e a gente não pode nem que isso custe, né, a nossa luta diária, que a gente sabe, e aqui estou vendo companheiras do 8M, companheiras da frente pela legalização do aborto, nos eximir dessa responsabilidade de luta, né? Porque isso aconteceu e isso foi só uma que veio à tona, tá? Uma criança que chegou onde foi rompido o sigilo de alguma forma, e aqui quero deixar claro que a mídia tem sigilo de fonte, né? Está tendo desdobramentos com relação a perseguições para identificar, e aqui também, né, enquanto jurista, falo que o sigilo de um processo, ele existe como proteção da vítima, né? Então a gente tem isso garantido como forma de proteção à pessoa que é vítima de violência, principalmente nos crimes sexuais, né? E não quando ela está sendo violada e está sendo, né, tendo o seu direito negado pelo próprio Estado. Né? Então, um outro grande debate que eu acho que vai vir na sequência dos fatos que aconteceram, né, discussão sobre o segredo de justiça, sobre, né, os limites da imprensa, mas que a gente tenha muito claro que tudo que se fez foi garantir a vida de uma criança de 10 anos e que, né, o nosso objetivo enquanto militante de direitos humanos é salvar vidas de mulheres, porque, né, entendemos que a discussão do não aborto é completamente hipócrita. Então, com isso, eu provoco, eu abro e saio, fico à disposição depois para os debates. Obrigada. É interessantíssimo te ouvir e sempre traz excelentes contribuições, então muito obrigada. Bom, nós vamos agora para a fala da professora Paula, e então vamos fazer uma troca aqui, porque a tradução está lá, né? Então, se puder vir para cá, Juliana, por gentileza. E nós vamos ter que ficar compartilhando. First of all, thank you everyone who came. Thank you to Miriam, Joyce, Carmen, Ziad, and everyone here who organized.
abortion in the United States. So the current situation is that in the United States, abortion is regulated by laws in each of the country's 50 different individual states. However, decisions by the Supreme Court of the United States overrule state legislation. From 1973 to June 2022, abortion was legal in all 50 states, and every state had at least one abortion clinic. In 1973, thanks to years of organizing by the feminist movement, in a decision known as Roe v. Wade, the Supreme Court had decided that abortion would be legal in every state. Before Roe v. Wade, abortion had been legal in 30 states. Under Roe v. Wade, state governments could not outlaw any abortions, including the late terminations of pregnancy, when, quote, necessary to preserve the life or health of the pregnant person. This rule was clarified by the 1973 judicial decision Doe versus Bolton, which defines the health of a pregnant person widely as physical, emotional, psychological, familial, and it considers the person's age. A professora Paula começou agradecendo as professoras que a convidaram e disse que ela veio justamente falar sobre a situação, esse retrocesso que estamos vivendo, no caso, em relação à situação dos Estados Unidos, né, sobre a proibição do aborto. Então, vou fazer a leitura do trecho que ela já falou em inglês. Nos Estados Unidos, o aborto é regulamentado por leis em cada um dos 50 estados diferentes do país. No entanto, as decisões do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, que é a Corte, anulam a legislação estadual individual. De 1973 a junho de 2022, o aborto era legal em todos os 50 estados, e cada estado tinha pelo menos uma clínica de aborto. Em 1973, graças a anos de organização do movimento feminista, em uma decisão conhecida como Roe versus Wade, a Suprema Corte decidiu que o aborto seria legal em todos os estados. Antes do Roe versus Wade, o aborto era ilegal em 30 estados. Sobre o Roe versus Wade, os governos estaduais não podiam proibir nenhum aborto, incluindo interrupções tardias da gravidez, quando necessário para preservar a vida ou a saúde da pessoa grávida. Essa regra foi esclarecida pela decisão judicial de 1973, Doe versus Bolton, que define a saúde da pessoa grávida de forma ampla, como física, emocional, psicológica, familiar e considera a idade da pessoa grávida. After the legalization of abortion in 1973, contraception became more widespread and abortion numbers declined radically. However, everything changed a few weeks ago. On June 24, 2022, the newly right-wing dominated Supreme Court voted 6-3 to overturn Roe v. Wade. This means that any state can now criminalize abortion. The new decision affects pregnant people in states that have criminalized or will now criminalize abortion. In those states, the pregnant people who are most affected are of the popular classes. They have no access to abortion and no funds to travel to another state for an abortion. The most affected are indigenous pregnant people because indigenous people have the highest rate of poverty. Then black pregnant people who have the second highest rate of poverty. Then other poor pregnant people of color and undocumented pregnant people. I mention pregnant people specifically because some transgender, non-binary, and intersex people who do not identify as women also get pregnant and also want abortions. Thank you. Então, após a legalização do aborto, em 1973, a contracepção tornou-se mais difundida e o número de abortos diminuiu radicalmente. No entanto, tudo mudou há algumas semanas, em 24 de junho de 2022. A Suprema Corte, recentemente dominada pela direita, votou por 6-3 para anular a decisão Roe versus Wade de 1973. Isso significa que qualquer estado pode agora criminalizar o aborto. A nova decisão afeta pessoas grávidas em estados que criminalizaram ou irão criminalizar o aborto.
Nesses estados, as pessoas grávidas mais afetadas são das classes populares. Elas não têm acesso ao aborto e nem fundos para viajar para outro estado e pagar por um aborto. As mais afetadas são as pessoas grávidas indígenas, porque há entre os indígenas a maior taxa de pobreza. Depois, as pessoas grávidas negras, com a segunda maior taxa, e depois as outras pessoas grávidas pobres de cor e as pessoas grávidas não documentadas. Menciono as pessoas grávidas, a categoria pessoas grávidas, especificamente porque algumas pessoas transgêneros, não binárias e intersexuais, que não se identificam como mulheres, também engravidam e querem abortos. We are here discussing abortion after an 11-year-old black child who was raped was almost denied an abortion. So I want to mention the conditions of black adults and children in the United States. After indigenous youth, black youth have the highest rate of juvenile pregnancy, maternal mortality, insufficient prenatal care, sexual exploitation, theft of organs, and lack of adoption. In the United States, the rape and forced birth of black children by any perpetrators echoes and is in continuity with the systematic rape in slavery. Today, here are some examples of penalties for abortion set by different states. In Alabama and Texas, $100,000 fine plus 5 to 99 years in prison for a successful abortion, and 1 to 10 years in prison for an attempted abortion. Estamos discutindo o aborto hoje após uma menina negra de 11 anos ter sido estuprada e quase ter tido o aborto negado. Então, quero mencionar as condições de adultos e crianças negras nos Estados Unidos. Depois da juventude indígena, a juventude negra apresenta taxas muito altas de gravidez juvenil, mortalidade materna, pré-natal insuficiente, exploração sexual, roubo de órgãos e falta de adoção. Nos Estados Unidos, o estupro e o parto forçado de crianças negras por quaisquer perpetradores estão em continuidade com o estupro sistemático na escravidão. Hoje, aqui estão alguns exemplos de penalidades para o aborto estabelecidas por diferentes estados. No Alabama e no Texas, uma multa de $100 mil mais 5 a 99 anos de prisão por aborto bem-sucedido e 1 a 10 anos de prisão pela tentativa de aborto. Now, a few words about the present conjuncture through its historical context. How do we explain the recent decision? In the immediate sense, we can point to the composition of the Supreme Court. It has changed radically since the advent of Trump in 2016. He was able to appoint 3 new members, bringing the total of right-wing members to 6 against 3 non-right-wing members. The present anti-abortion decision has to be seen in its historical context. In the United States, abortion has historically been opposed by cisgender heterosexual white men. In an early phase, the main agitators were doctors. The literature mentions that they wanted to ensure a rapidly expanding white population, and they were critical of those who traditionally performed abortions, women who were midwives. This, of course, was all happening against a backdrop of genocide of indigenous people and its continuation in what Patrick Wolf has called the logic of genocide, or all discourses and practices that work to erase and eliminate indigenous people. Today, the anti-abortion movement is comprised of many sectors on the right. The Christian right wing, the proponents of replacement theory, who warn that people of color will replace white people by outnumbering them, and white supremacists who want to force white, cisgender, heterosexual women to populate the country. The anti-abortion movement calls itself a pro-life movement. It claims the fetus is a life. The notion of pro-life is problematic when we see that, first, the movement is unconcerned about the life of the mother, and the same people are for the legalization of guns. A conjuntura presente através desse contexto histórico. Como explicamos a recente decisão
No sentido imediato, podemos apontar para a composição da Suprema Corte no país, que mudou radicalmente desde o advento de Trump, em 2016. Trump conseguiu nomear 3 novos membros da Suprema Corte, elevando o total de membros da direita a 6, contra 3 da não-direita. No entanto, a presente decisão anti-aborto deve ser vista em seu contexto histórico mais amplo. Nos Estados Unidos, o aborto tem sido historicamente contestado por homens brancos heterossexuais cisgêneros. Numa fase inicial, os principais agitadores eram os médicos. A literatura menciona que eles queriam garantir uma população branca em rápida expansão e criticavam aqueles que tradicionalmente realizavam abortos, as parteiras. É claro que tudo isso estava acontecendo em um cenário de genocídio dos povos indígenas e sua continuação no que Patrick Wolf chamou de a lógica do genocídio, ou todos os discursos e práticas que trabalham para apagar e eliminar os povos indígenas. Hoje, o movimento anti-aborto é composto por muitos setores da direita. A direita cristã, os proponentes da teoria da substituição, que alertam que as pessoas de cor substituirão os brancos, superando-os em número. E os supremacistas brancos, que querem forçar mulheres brancas heterossexuais cisgênero a povoar o país. O movimento anti-aborto se autodenomina movimento pró-vida, alegando que o feto é uma vida. A noção de pró-vida é problemática, quando vemos que o movimento não se preocupa com a vida da mãe e que as mesmas pessoas são a favor da legalização das armas. Historically, mainly white feminists have been organized to defend abortion against white men who wanted to outlaw it. Today, the movement is called by the problematic term pro-choice. The notion of choice, as Inderpaul Grewal has argued, is part of a broad neoliberal capitalist vocabulary. A consumer has this or that choice of products. Importantly, while the white abortion movement was in full force, indigenous, black, and Puerto Rican feminists were fighting for the end of forced sterilization. Today, almost half of all Puerto Rican women of childbearing age have been sterilized. The most radical wings of these two feminist movements finally united under the slogan of "Our bodies, ourselves." It was a way to articulate the right to self-determination of one's own gender and sex body, whether for access to legal abortion or against forced sterilization. Historicamente, principalmente as feministas brancas se organizaram para defender o aborto contra os homens brancos que queriam proibi-lo. Hoje, o movimento é chamado pelo termo problemático de pró-escolha. A noção de escolha, como argumentou Inderpaul Grewal, faz parte de um amplo vocabulário capitalista neoliberal. O consumidor tem esta ou aquela escolha de produtos. É importante ressaltar que, historicamente, enquanto o movimento do aborto branco estava em pleno vigor, feministas indígenas, negras e porto-riquenhas lutavam pelo fim da esterilização forçada. Hoje, quase metade de todas as mulheres porto-riquenhas em idade fértil foram esterilizadas. As alas mais radicais desses dois movimentos feministas finalmente se uniram sob o slogan "Nossos corpos, nós mesmos". Era uma forma de articular o direito à autodeterminação do próprio corpo, generificado e sexuado, seja pelo acesso ao aborto legal ou contra a esterilização forçada. To conclude, I will offer just 2 remarks. The first is the current situation demonstrates how once fascism and other extreme right-wing forces are empowered, they do not go away necessarily with elections. The Supreme Court is just one example. Trump is gone, but the extreme right-dominated Supreme Court composition is here to stay for decades. The second point is that in the context of the settler colony, that is the United States, and in light of forced sterilization as a post-enslavement and ongoing colonial tactic, only a movement that addresses the complexities of colonialism, coloniality, the system of slavery, capitalism, and intersectionality can unite all potentially pregnant people for the ultimate freedom of all bodies.
Since the notion of pro-choice reflects capitalism and whiteness, we need to imagine other ways of thinking and articulating unified feminist demands for abortion that also take seriously the demand for an end to forced sterilization and for the sovereignty of all subaltern bodies. Para concluir, gostaria de fazer duas observações. A situação atual demonstra que uma vez que o fascismo e outras forças de extrema-direita são empoderadas, elas não vão embora com as eleições. O aborto é apenas um exemplo. Trump se foi, mas a composição do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, dominada pela extrema-direita, está aqui para ficar nas próximas décadas. No contexto da colônia, que são os Estados Unidos, e à luz da esterilização forçada como uma tática colonial pós-escravidão e em curso, apenas um movimento que aborda as complexidades do colonialismo, da colonialidade, do sistema de escravidão, do capitalismo e da interseccionalidade pode unir todas as pessoas potencialmente grávidas para a liberdade final de todos os corpos. Como a noção de pró-escolha reflete o capitalismo e a branquitude, precisamos imaginar outras formas de pensar e articular demandas feministas unificadas pelo aborto, que também levem a sério a demanda pelo fim da esterilização forçada e pela soberania para todos os corpos de gênero e sexos subalternos. Seguimos então, obrigada, thanks a lot for your presentation. Vamos seguir agora, ainda em língua estrangeira, mas em espanhol, com a professora Alejandra Roberti. Eu queria começar agradecendo muito pelo convite, por compartilhar essa mesa com colegas tão importantes que estão aqui nessa noite estamos tentando pensar juntas como dar uma virada nessas políticas conservadoras e nessas políticas que tomam o direito ao aborto como um lugar de disputa, não? Como aquele lugar onde discutir os direitos das mulheres e das pessoas gestantes. Eu vou ter que falar em espanhol. Eu sinto muito, mas não consigo falar muito em português. Eu consigo falar algumas palavras, mas não muito. Então eu vou falar em espanhol, eu vou tentar falar devagar para todo mundo compreender. Eu acho que o espanhol é bem transparente para a gente. Me propusieron que hable sobre la lucha por el derecho al aborto en Argentina, que es mi país, el país de donde yo vengo, y donde, como todas ustedes saben, el aborto es legal en todo el territorio nacional hasta las 14 semanas desde el mes de diciembre de 2020. Y lo que voy a compartir con ustedes es un poco cómo es la historia de ese movimiento que llegó a que en ese momento tan particular, además de la vida mundial, ¿no? Porque era en plena pandemia, cuando todavía no estábamos recibiendo vacunas, ¿no? Todavía no había vacunación masiva, en ese momento tan particular se logró la legalización del aborto. Muchas veces se asocia la lucha por el derecho al aborto y ese enorme movimiento que hubo en Argentina y que arrasó, ¿no? con todo el continente, porque realmente es un movimiento continental, es un movimiento fuertemente regional, se lo asocia muchas veces con esta fuerza y esta presencia muy creciente de los feminismos a partir del año 2014-2015. En el caso argentino, particularmente a partir del año 2015. Sin embargo, la historia de la lucha por el derecho al aborto en Argentina, en Brasil, en todo el Cono Sur y en todo el continente latinoamericano es muy anterior y tiene una historia
muy local, muy asociada a nuestras propias tradiciones y a nuestras propias formas organizativas, ¿no? No es algo que hayamos importado de ningún lugar y no es algo que se haya dado de un momento para el otro, ¿no? Los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que comenzaron en el año 1981. El primero fue en 1981 en Bogotá. Participaron mujeres de organizaciones de izquierda, feministas de distintos lugares de América Latina, muchas mujeres que habían participado de las organizaciones de izquierda, guerrilleras incluso, estaban en ese momento desmovilizadas, ¿no? Estaban volviendo a la vida política, participaron de ese encuentro, y uno de los ejes de ese encuentro fue el derecho al aborto, ¿no? Esa idea de que había que producir una discusión sobre ese tema. En ese momento el derecho al aborto estaba asociado a un problema de salud pública. El aborto era visto como algo que venía a ser, no sé, en español hay una expresión que es el mal menor, ¿no? El menor de los males, o sea, como una solución, y era visto como algo que era tal vez un drama en la vida de muchas personas, pero que era necesario para evitar muertes, para evitar daños irreversibles a la salud y para evitar que se vean truncados proyectos de vida, ¿no? Ese era el eje central, ¿no? Un problema de salud pública y un problema de derecho tomado en ese sentido. Pero en ese mismo encuentro hay una profunda denuncia de las esterilizaciones forzadas, ¿no? De esto que estaba hablando Paola recién. En el encuentro feminista se habla, junto con el aborto, de las esterilizaciones forzadas. El caso de Perú era muy notable en esos años. En el caso de América Latina, Perú es uno de los países que más ha denunciado esto, y siguió sucediendo, porque estamos hablando del año 81 y en los años 90 el fujimorismo siguió llevando adelante esas prácticas. De hecho, hay una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso argentino tenemos los encuentros nacionales de mujeres que empiezan en el año 86, y ahí también está la discusión por el derecho al aborto. Todos esos espacios de encuentros, de lugares, encuentros que sabemos, ¿no? Donde hay muchos acuerdos y muchos más desacuerdos, ¿no? Nunca son armónicos, nunca son... pero son espacios de encuentro, se constituyen en lo que podríamos llamar escuelas de formación política, ¿no? Y de esas escuelas de formación política, colectivas, horizontales, polémicas, con peleas, con brigas muy fuertes, ¿no? Van surgiendo algunas cuestiones que van a ir atravesando todas estas décadas en América Latina. Por ejemplo, la campaña del 28 de septiembre. El 28 de septiembre, el Día de la Acción Global por la lucha por la salud de las mujeres, ¿no? Es producto de un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y esa campaña continúa hasta el día de hoy existiendo, como una forma de activar de manera latinoamericana, o sea, no solamente en cada país, sino también en términos de redes regionales que nos permitan apoyarnos y trabajar de manera conjunta. En Argentina hay, en los años 90, un poco en consonancia con esta campaña 28 de septiembre, se forma la Comisión por el Derecho al Aborto, formado por distintas agrupaciones feministas, agrupaciones de mujeres en los sindicatos, algunas mujeres de partidos políticos, ¿no? Muy diversas. Forman en los años 90 la Comisión por el Derecho al Aborto, y en el año 2005 esa comisión pasa a tener un carácter mucho más plural con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que no es una organización, sino que es una articulación de organizaciones federal, o sea que existe en todo el país, plural, diversa, con un trabajo horizontal, y crea el pañuelo verde que después se expandió a todo el continente, ¿no? Es el lienzo verde, es un pañuelo, ahí lo tienen las compañeras, el pañuelo de acá, y veo muchísimos pañuelos. Ese pañuelo verde es un poco el modelo del pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Por eso inicialmente se usaba en el cuello y no en la cabeza, ¿no? Ahora lo usamos en la cabeza, en el brazo, en el cuello, en el bolso, pero inicialmente era, ¿no? en el cuello para mostrar. Y esa campaña
va a pensar otras consignas, que no son las mismas consignas tal vez de nuestros cuerpos, nuestras vidas, que es la traducción un poco de la consigna del norte a los idiomas que se hablan en América Latina, sino que la consigna va a ser educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. No es una consigna así muy sintética, digamos, para usar, pero es una consigna terriblemente reflexiva, que invita a pensar, ¿no? A trabajar juntas, a pensar justamente. Y durante esos años que van desde el 2005 hasta el 2020, la campaña lo que hizo fue trabajar en por lo menos 4 sentidos diferentes. Uno es demandando al Estado, y demandando al Estado es demandando, exigiendo, pero también proponiendo proyectos de ley, ¿no? Argentina tiene esa posibilidad de que se presenten leyes de parte de personas, de civiles pueden presentar leyes ante el Congreso, y entonces en diferentes momentos iban, ¿no? Las integrantes de la campaña iban pensándolo con abogadas, con profesionales, con especialistas en derecho internacional, pensando entonces cómo crear esos proyectos de ley. Por otro lado, trabajando con médicas, ¿no? En el sistema de salud. Se trabajó muy fuertemente en el sistema de salud, que es terriblemente conservador, ¿no? Tiene una manera terriblemente conservadora y burocrática de trabajar. Sin embargo, hubo una enorme cantidad de profesionales que desde todos los ámbitos del derecho de la salud trabajaron por el derecho de las mujeres y de otras personas gestantes a interrumpir el embarazo. Muchas de ellas han sido procesadas incluso, ¿no? O sea, es un trabajo que implica poner el cuerpo en ese lugar. Hacer la práctica, ¿no? Pero también poner el cuerpo. Voy cerrando. Y por otro lado, se trabajó muchísimo en el ámbito de la educación. Porque, bueno, Argentina tiene una ley de salud, de educación sexual integral, y desde esa ley entonces se trabajó muchísimo para esto que la campaña llama la legalización social del aborto. Y por otro lado también hubo grupos que trabajaron en la gestación y la autoadministración del misoprostol, de las drogas, para abortar con drogas, ¿no? Hubo también grupos que se dedicaron específicamente a enseñar cómo hacer eso. Entonces todo esto, de manera mancomunada, es lo que va a llevar a esto que la campaña llama la legalización social del aborto, ¿no? El aborto es socialmente legítimo, y eso me parece que jugó un papel clave en la votación. Y otra cuestión que yo creo que jugó un papel muy importante es que han ido cambiando un poco las consignas y las miradas sobre el aborto. Yo creo que en Argentina, pero de lo que yo veo también en otros lugares. Yo decía que en el 81 era esa idea de salud pública, cuidar la vida, defender la posibilidad de abortar, de continuar con un proyecto de vida como un mal menor. Yo creo que hay un trabajo que ha hecho el feminismo y han hecho muchas mujeres jóvenes, especialmente en diálogo con las mayores, que es decir, bueno, el aborto no se quiere, pero cuando se quiere un aborto no hay nada que se quiera más que un aborto. Entonces, de el aborto como un drama a una consigna que es excepcional, que es el aborto legal es vida. El aborto legal también es vida, ¿no? Y una consigna que me parece que también rompe un poco con esta idea de solo el derecho a abortar como algo aislado, que es una consigna bastante más nueva, que me parece muy interesante, que es la de justicia reproductiva. Que es muy latinoamericana también, es en contra de las esterilizaciones forzadas, pero también es el derecho de... La empezaron a pensar un conjunto de mujeres lesbianas, pero no es solamente para mujeres lesbianas, es para personas trans, es para personas que no solamente tienen el derecho a abortar, sino que también tienen el derecho a reproducirse si así lo desean, ¿no? Entonces esa noción de justicia reproductiva, junto con pensar que el aborto legal puede significar vida, me parece que es lo que se está produciendo acá en nuestra región, en nuestro continente, como un aporte fundamental, ¿no? Para pensar justamente nuestros derechos. Bueno, muchas gracias.
Unidos para a Argentina, voltamos para o Brasil. Então eu vou passar a palavra de volta agora para a professora Manuela Beatriz Velho. Então, boa noite a todas as pessoas presentes. Antes de iniciar, gostaria de agradecer o convite realizado pela professora Olga para que eu pudesse participar dessa mesa redonda. Também agradeço a oportunidade de estar presente com mulheres muito importantes e reconhecidas e com falas tão importantes para o poder da mulher, do feminino. Confesso que no convite da professora Olga, no início eu hesitei em participar, porque esta não é exatamente a minha área de atuação e pesquisa. Eu sou enfermeira obstétrica e toda a minha atuação e pesquisa foi direcionada para atenção ao parto e nascimento. Mas hoje, como professora do Departamento de Enfermagem aqui da UFSC, e por ter tido experiência de trabalhar no hospital universitário, o primeiro hospital em Santa Catarina a atender mulheres para a interrupção legal da gestação, reconheço a importância desses espaços na universidade, especialmente dentro do Centro de Ciências da Saúde, com a participação de futuros acadêmicos, que no futuro próximo estarão atendendo mulheres para interrupção legal da gestação. E por esse motivo que eu aceitei o desafio de falar sobre o tema. O convite, a princípio, me foi feito para falar sobre as implicações do aborto legal para a equipe de saúde. Mas, para iniciar a minha fala, eu senti necessidade de contextualizar um pouco da situação do aborto no Brasil. Não sei se todos sabem, mas no ano de 2016 foi feita uma grande pesquisa, a Pesquisa Nacional do Aborto, conduzida pela pesquisadora Débora Diniz, da Universidade de Brasília, e ela identificou nessa pesquisa que uma em cada 5 mulheres até os 40 anos de vida já realizou pelo menos um aborto. Assim como já foi falado nessa mesa, a pesquisa mostrou que o aborto é comum no Brasil e ocorre em todas as mulheres e pessoas, de todas as realidades sociais, jovens ou adultas, solteiras ou casadas, religiosas ou não, com filhos ou não, mesmo sendo um procedimento ilegal no país. A pesquisa mostrou ainda que o aborto ocorre com maior frequência, como já dito também nessa mesa, entre mulheres de menor escolaridade, mulheres pretas, pardas e indígenas, que vivem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que hoje são separadas ou viúvas, ou que hoje são mães. Quando eu escuto esses dados, eu sempre me coloco no lugar dessas pessoas. Não deve ter sido nada fácil realizar um aborto para elas. Mas continuando um pouco falando sobre números, eu quero falar sobre a mortalidade materna. No Brasil, a razão de mortalidade materna é de 60 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Para quem não é da área, talvez esse número seja difícil de entender. Mas eu digo para vocês, é extremamente alto. O Brasil, considerado um país em desenvolvimento, eu posso comparar as nossas taxas aos países vizinhos. Eu trouxe outros exemplos, mas no México, a razão de mortalidade materna é de 33. Na Argentina, é de 39. E no Chile, é de 13. E por que eu trago os indicadores de mortalidade materna? Porque entre as principais causas de morte materna está o aborto. O aborto é a 4ª maior causa de morte materna. A primeira hemorragia, a primeira hipertensão, a segunda hemorragia, a terceira infecção e a 4ª é o aborto. Ele é responsável por 10% das mortes maternas no país. Ou seja, as mulheres estão fazendo o aborto e algumas estão morrendo. Então, como também já foi falado nessa mesa, o aborto é garantido em lei desde a década de 40 no Código Penal. No artigo 128 ele diz: não se pune o aborto praticado por médico. 1.
se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Lembrar que em 2012, o Supremo Tribunal Federal incluiu a legalização dos abortos para fetos anencéfalos. Portanto, são essas 3 as possibilidades do aborto legalizado no Brasil. E a título de curiosidade, levou 60 anos para que Santa Catarina tivesse uma instituição que realizasse o aborto legal. Como eu comentei, o Hospital Universitário iniciou esse atendimento em Santa Catarina no ano de 2002, como apresentado pela enfermeira Silvana na data de ontem, nessa mesa redonda que nos antecedeu. E aqui, diante de futuros profissionais da área da saúde, vocês já devem ter ouvido falar no SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ou seja, a lista de notificação compulsória. Lá, os profissionais de saúde, eles precisam notificar semanalmente todas as doenças e agravos em saúde. E desde 2011, é necessário que os profissionais notifiquem a ocorrência de casos de violência doméstica, sexual e outras violências. Ou seja, sempre que uma pessoa é atendida e tem uma desses tipos de violência, o profissional de saúde faz uma notificação. Eu fui lá procurar nos dados do SINAM e eu identifiquei que em 2019 foram registrados 347.986 casos de violência doméstica, sexual e outros tipos de violência. Foram 953 casos por dia. Foram 40 casos a cada hora no Brasil. Precisamos pensar que existe uma subnotificação desses casos. Imaginem que esses números são apenas os casos das pessoas que procuraram pelo serviço de saúde e no qual os profissionais preencheram a ficha de notificação compulsória. Um estudo feito aqui na América Latina fez uma estimativa, porque é muito difícil pesquisar o aborto, né? Porque ele é criminalizado. Esse estudo fez uma estimativa de que apenas 5% das vítimas de violência sexual denunciam o crime à polícia. E há muitas razões pelas quais as mulheres não denunciam essa violência sexual. Pela falta de apoio, por vergonha, por medo de represálias do agressor, pelo sentimento de culpa. Sim, elas se culpabilizam pelo estupro. Mas as pessoas precisam entender que a culpa nunca é da vítima. Elas também não denunciam pelo receio de não acreditarem nela. E pelo temor também de ser maltratada ou socialmente marginalizada. E vocês já pensaram nas consequências de uma violência sexual para sobreviventes? Quais são as consequências comportamentais, sociais e de saúde mental? Pois bem, diante dos elevados registros de violência sexual, sendo um direito das mulheres a interrupção legal da gestação pelos 3 motivos citados, vocês imaginam quantas instituições em Santa Catarina prestam esse serviço? Quantas? 4. Eu vou dizer para vocês quais são. O Hospital Universitário de Florianópolis, o Hospital Regional de São José, a Maternidade Darcy Vargas em Joinville e o Hospital Santo Antônio em Blumenau. E eu fiz uns contatos hoje para confirmar. Eu conheço umas pessoas, umas enfermeiras que trabalham nessas instituições, para realmente saber, vocês estão atendendo caso de interrupção legal da gestação? Graças a Deus a resposta foi sim. Então imagine, onde são esses hospitais em Santa Catarina que realizam a interrupção legal? Vamos imaginar que uma mulher que mora lá no oeste do estado, lá em Chapecó, que atende os critérios de legalidade e que gostaria de fazer uma interrupção legal da gestação, ela precisa se deslocar mais de 400 quilômetros. São 8 horas de carro. Se ela conseguir um transporte, uma forma de vir até aqui. E ela chega numa instituição para realizar o procedimento. Aí eu pergunto para vocês, como deve ser o atendimento dos profissionais de saúde?
Eu vou resumir em apenas uma palavra. Imparcial. E para justificar o motivo que eu escolhi essa palavra, como enfermeira, eu trago trechos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. No item de responsabilidades e deveres, está descrito nas relações com a pessoa, a família e a coletividade. No artigo 18, respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou do seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar. Vou repetir. Garantir o direito da pessoa ou do seu representante de tomar decisões sobre a sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar. Então, se essa mulher decidiu pela realização do aborto dentro daquelas 3 condições, é uma responsabilidade e um dever do profissional de saúde garantir esse direito. Eu também trago um parágrafo das proibições presentes no Código de Ética da enfermagem. No artigo 18 está escrito: é proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. O Conselho Federal de Enfermagem reconhece que o aborto é um procedimento ilegal no Brasil. Mas dentro das proibições existe um parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo. E o que é o ato abortivo? Eu já estive em várias discussões e entendo, como muitos, que ato abortivo é o ato do aborto propriamente dito. Hoje, muito se fala de objeção de consciência, uma prerrogativa legítima. Entretanto, o respeito da autonomia do profissional de saúde não pode comprometer o acesso ao direito sexual e reprodutivo garantido em lei. Se uma instituição fornece o serviço de interrupção legal da gestação, um profissional pode até alegar a objeção de consciência, mas o atendimento precisa ser garantido. Então, precisa ter outro profissional que faça ou que dê continuidade. Se não existir esse profissional, ele vai ter que fazer. E voltando aos profissionais de enfermagem, que é a minha área de atuação, compreendo que estes profissionais não podem negar assistência à mulher em atendimento por motivo de interrupção legal da gestação, pois ela não pratica o ato do aborto. Então, a enfermagem possui em sua essência o cuidado. Precisam sim identificar as necessidades de saúde, de tratamento, conforto e bem-estar, e prestar assistência de enfermagem. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua fé, que a sua crença e que os seus valores precisam ser deixados de lado. Por isso que eu escolhi a palavra imparcial. Quando prestamos uma assistência profissional, existe um código de ética que guia a atuação dos profissionais. Para tentar exemplificar a minha fala, eu vou contar melhor umas palavras que eu ouvi uma vez de uma colega de trabalho, falando sobre essas discussões polêmicas que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Sim, toda vez que acontece uma situação como essa, a equipe ela é mobilizada diante desses casos. Vocês acompanharam nas mídias e nas redes sociais o caso da menina de 11 anos, que buscou atendimento na HU, não é? Agora se coloque no lugar desses profissionais de saúde. Não é uma situação fácil. Ninguém gostaria de estar passando por isso. Mas como eu estava dizendo, nesses momentos de discussão e divergência de opiniões dentro da equipe, porque isso também acontece, eu escutei uma pediatra dizer uma vez, abre aspas, a sua opinião é simplesmente a sua opinião. Ninguém precisa saber. Fecha aspas. Não estamos ali para julgar. Não estamos ali para emitir opinião. Não estamos ali para avaliar os indivíduos, as circunstâncias, os contextos envolvidos. Não devemos envolver valores morais e religiosos, mas sim prestar uma assistência de qualidade. E agora eu volto à minha pergunta inicial. Como deve ser o atendimento dos profissionais de saúde nas mulheres que estão passando por uma interrupção legal de gestação? Os profissionais precisam ter uma escuta atenta e qualificada.
Eles precisam de muita atenção, acolher esta mulher, identificar as necessidades dessa mulher. E eles também precisam de treinamento para o atendimento dessas pessoas. Precisam de uma atitude não julgadora. Eles não conhecem o histórico de vida daquela mulher. Eles não têm a bagagem emocional daquela mulher. Eles não conhecem a realidade dessa mulher. Precisamos exercer a empatia, nos colocarmos no lugar do outro e compreender e acolher. E, por fim, um atendimento sigiloso. As informações coletadas não podem ultrapassar o atendimento. Existe a responsabilidade e o dever do sigilo profissional. Isso também está no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, nas responsabilidades e deveres. Eu vou ler o artigo 82. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. Bem, para finalizar, eu deixo uma provocação para vocês, como futuros profissionais de saúde, que a ampliação do acesso à interrupção legal da gestação depende da iniciativa dos gestores, mas também depende de vocês, como profissionais de saúde, para a implementação do serviço. Obrigada, professora Manuela. As fronteiras aí do direito e da saúde são importantes de serem debatidas nesse tema e em outros também. E aí nós vamos passar da saúde para o direito com a promotora de justiça do MP do Estado de Santa Catarina, Juliana Padrança Araújo. Pessoal, nós vamos passar uns papeizinhos para quem quiser formulando perguntas. Mariana vai passar. E aí vocês já podem ir formulando, porque assim que a promotora Juliana encerrar, a gente vai passar para a etapa dos debates. Ok? Muito obrigada, muito boa noite. Eu vou tentar ser breve para não atrasar muito, né, os debates, enfim. Quero agradecer inicialmente a professora Marília pelo convite. Fiquei muito feliz em poder representar o movimento de mulheres do Ministério Público de Santa Catarina. Um importante debate, acho que é um debate que a sociedade precisa fazer. Enfim, quero agradecer todas as componentes, né, debatedoras dessa noite. Aprendi muito de vocês hoje. Fico muito contente pela interação. I've learned a lot from you too. Thank you. E gostaria de iniciar dizendo uma coisa que a gente tem se esquecido, né? Ultimamente no Brasil parece que o poder público tem se esquecido de uma premissa constitucional básica, né? O Estado brasileiro, ele é laico. A Constituição determina que o Estado brasileiro não tem religião, né? A República Federativa do Brasil, todos os entes federais não podem professar uma religião. E dessa mesma forma, os agentes públicos que falam em nome, né, do governo em geral também não podem deixar transparecer as suas convicções, enfim, religiosas, morais, éticas. E parece que isso tem sido esquecido e a gente precisa rememorar. Antes, qualquer debate sobre aborto tem que começar dessa premissa básica, né? Temos que apagar, né, todas as, enfim, tudo aquilo que a gente viveu, né, tudo que a gente aprendeu. Todos tivemos alguma espécie de formação religiosa, enfim, ou não, né? Mas isso não pode contaminar o agente público na sua profissão. Não pode contaminar o profissional do direito, não pode contaminar o defensor público, não pode contaminar o juiz, nem o promotor de justiça, nem o ministro da saúde, nem o médico, nem a enfermeira, né? Assim como a enfermeira Manuela acabou de comentar. Então, essa é uma premissa que tem que basear qualquer discussão. Então, partindo disso, né, o que a lei penal fala, como já, né, a doutora Daniela e a enfermeira Manuela já comentaram, inclusive,
Não é crime o aborto no Brasil em 3 hipóteses, né, previstas no artigo 128. Então, embora aquele documento, né, e a atenção técnica da prevenção, avaliação e conduta de comportamento, eu tive a oportunidade de ler, diga que o aborto é crime em todas as hipóteses. Não é. O aborto não é crime em caso de risco para a mãe, risco de vida e saúde, enfim, esse risco, uma outra maneira de salvar a vida da mãe tem que ser interpretado de forma ampliativa, né, de forma ampliada para envolver riscos potenciais à saúde dessa mãe. Se a gravidez resulta de estupro, com o devido consentimento da gestante, para o seu representante legal, caso ela seja menor de idade. E em caso de anencefalia, né, que foi recentemente acrescida pela DPF 54 em 2012. Vejam só em 2012. Até antes de 2012, né, até 10 anos atrás, as mães eram obrigadas pelo sistema penal a manter uma gestação de um bebê que não tem viabilidade de vida extrauterina, enfim, então, para ver como a gente tem caminhado a passos curtos, não é? Nessa questão da legalização do aborto, né? Enfim, o aborto ainda é criminalizado pela legislação fora desses casos, né? O aborto, provocar aborto com consentimento da gestante, está tipificado no artigo 126 do Código Penal, né? Com reclusão de 1 a 4 anos. Tinha a pena prevista essa no Código, esse crime. Só para dizer que ainda existe a previsão legal. Mas, em relação aos casos em que o aborto é permitido, né, é importante que se diga que não há exigência, se a autorização, né, a atenção técnica para prevenção, conduta, etc., qualquer portaria do Ministério da Saúde, qualquer outra regulamentação interna de algum hospital ou de algum serviço de saúde, quiser impor uma exigência de registro de ocorrência, né, policial, registro de BO ou de autorização judicial ou de qualquer outra burocracia para a realização de aborto em caso de estupro, essa exigência não tem fundamento legal, queria deixar isso muito claro. Não existe lei que preveja autorização judicial, tá, para escolher. Em caso de estupro, basta a afirmação da vítima, né, de que ela foi estuprada. Lembrando também que no caso do estupro de vulnerável, que é um tipo penal específico, inclusive é penalizado de forma mais grave, não é nem que a vítima já é considerada vítima pela sua condição. Nem se questiona se houve violência, se houve grave ameaça, etc. Né? Quem são os vulneráveis que são estuprados, obviamente, não importa o seu consentimento, é porque o consentimento não é válido para essas pessoas. Os menores de 14 anos de idade, né, não têm capacidade de consentir com o ato sexual ou o ato de cunho sexual. Né? Doentes mentais ou pessoas que não têm um discernimento por algum motivo, que não têm capacidade de resistir a qualquer situação, né? Ou momentânea ou permanente. Então, nesses casos, a violência é presumida e a pessoa, obviamente, é vítima de estupro. Não importa se tinha um namoradinho, se não tinha, se não interessa. Menor de 14 anos é estupro, nem precisa se questionar esse respeito. Outra coisa que é importante que se coloque, que é claro, né, que eu desconheço alguma lei penal que estabeleça um limite de idade gestacional para aborto. Desconheço. Essa atenção técnica para prevenção e avaliação estabeleceu um limite de 22 semanas e peso gestacional de 500 gramas, né, para aborto. Não encontra respaldo jurídico. Não sei de onde que o Ministério da Saúde retirou esse critério para estabelecer essa normativa. Enfim, inclusive foi até colocado pela Procuradora da República, Daniela Alvarado, representação dela, né? Recomendação que ela fez. E até, enfim, deveria ser estendido até para os hospitais estaduais também, não só a Universidade Federal. Isso aí aqui, vou até colocar lá no movimento. Então não existe um limite, né?
Eu ouso até dizer, né, que assim, o STJ, como existe um limite, né, eu trouxe aqui uma decisão do STJ, né, só para critério de curiosidade, na habeas corpus 22.8998 de Minas Gerais, o ministro Marco Aurélio Elise, em 2012, já assentou que, iniciado o trabalho de parto, não há mais falar em aborto. Então, assim, segundo o STJ, nesse precedente específico, é aborto até antes do início do trabalho do parto. Então, assim, não existe nem um terceiro trimestre de gestação seria barreira para a realização de um aborto legal. Claro que a gente não quer entrar na questão da ética médica, da viabilidade do feto, a gente não quer entrar nessa seara. Mas, juridicamente, segundo um precedente do STJ, que não é vinculante, mas é um precedente, o aborto poderia existir até o início do trabalho de parto. A partir do início do trabalho de parto já seria outro tempo, né? Enfim, se fosse outro tempo. Gostaria de também ressaltar, né? Acho importante levar para o debate, que o Brasil é signatário da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, né? A Convenção de Belém do Pará, que foi ratificada pelo Brasil em 94 e foi internalizada, né, pelo decreto 1973 em 1996. Tá? Como ela é uma convenção que trata sobre direitos humanos, sobre violência militar, e foi internalizada, né, por decisão do Congresso Nacional e por decreto presidencial, ela tem status constitucional. Então, assim, é uma convenção, a gente não fala muito em convenção, né, no Brasil, mas é importante a gente tentar ter convenções, porque o Brasil é signatário. Essa convenção, ela define, né, a violência contra a mulher como um ato ou conduta baseada em gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. Então, violência contra a mulher é uma violência psicológica, é a violência real contra a mulher, né, praticada no âmbito da família, da comunidade e, muito importante a gente atentar isso aqui, ou também perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes. Então, também o Estado pode praticar violência contra a mulher. E nós, como agentes públicos, temos que tomar muito cuidado, né? Tem profissionais da saúde que provavelmente atuam no sistema público no SUS, né? Profissionais do direito, enfim. Temos que tomar muito cuidado para não sermos nós, né, instrumentos de revitimização, de prática de violência, né, contra mulheres. Enfim. E, bom, só encerrando então a minha fala, né, eu não vou colocar minha opinião pessoal sobre o povo, enfim, não me cabe aqui, né, enfim, bom, a opinião não interessa, né, estou falando contra a questão de movimento de mulheres, o Ministério Público tem que dar uma opinião, né, jurídica, trazer fatos jurídicos aqui à consideração, né. Mas eu achei muito interessante e achei muito importante colocar isso, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2016, né, habeas corpus 124.306 do Rio de Janeiro. Relator, o aposentado, já infelizmente, ministro Marco Aurélio, na área de direitos humanos, ele realmente tinha decisões assim, interessantes. Nesse habeas corpus 124.306, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, ele excluiu a existência do crime de aborto voluntário no primeiro trimestre. Claro, não estou falando que o Supremo descriminalizou o aborto em todas as situações. O que eu estou querendo colocar é que existe um precedente do Supremo Tribunal Federal de 2016, não é um precedente vinculante, ou seja, ele vale só para aquele caso que foi julgado, né, especificamente, ele não atinge todos os outros casos do Brasil, né? Não foi, ele não tinha repercussão geral, ele só valia para aquele caso, mas eu acho que vale a pena citar um trecho dessa emenda, que eu achei muito, muito bonito, e muito assim, é quase um manifesto feminista, sabe, do ministro Marco Aurélio,
E ele diz o seguinte: é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 a 126 do Código Penal, que são os que tipificam o crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer as suas escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e no seu psiquismo os efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. A tudo isso se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que o tratamento como crime, dado pela lei penal brasileira, impede que essas mulheres que não têm acesso a médicos e clínicas privadas recorram ao sistema público de saúde para submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves e óbitos. A tipificação penal viola também o princípio da proporcionalidade por motivos que se acumulam. Ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que pretende tutelar, que é a vida do nascituro, por não produzir impacto relevante sobre o número de abortos praticados no Brasil, apenas impedindo que sejam feitos de modo seguro. É possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como a educação sexual, a distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas encontra em situações adversas. E a medida é desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais, problemas de saúde pública e mortes superiores aos seus benefícios. Anote-se por derradeiro que praticamente nenhum país democrático e desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime, aí incluídos os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, o Canadá, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, a Holanda e a Austrália. E com base nisso se deferiu a ordem, se soltou a obra da gestante e a pessoa profissional da saúde que tentou, praticou no caso abuso. Então eu queria agradecer a oportunidade e, enfim, torcer para que a gente consiga avançar nessa discussão e esclarecer, né, realmente que as pessoas tenham acesso a esse serviço, pelo menos enquanto não se avança mais, pelo menos as hipóteses de aborto legal não sejam restritas pelo Estado, não sejam dificultadas, não sejam entravadas e as pessoas que já estão possam ter acesso aos seus direitos de forma simples, né? E deveria ser. Realmente, obrigada Muito obrigada pela sua fala, promotora Juliana. Bem, pessoal, eu me dei conta que no começo, aqui naquela função da show, eu não me apresentei. Para quem não me conhece, meu nome é Marília Bernardino Budó, sou professora no Direito aqui da UFSC, na graduação, mestrado e doutorado. Eu sou da área do Direito Penal, também do processo penal, e pesquiso no campo da criminologia, tá? Só para deixar as coisas esclarecidas. Bem, nós temos aqui dois, na verdade, grupos de perguntas que as colegas da Thaís e a Anaís, junto com a Mariana, separaram, organizaram a partir de duas principais linhas, que são uma de política e direito e a outra mais voltada para a saúde. Então, nós vamos começar por essa linha mais da política e direito. A primeira pergunta, que é geral, na mesa, por que foi possível legalizar o aborto em diversos países da América Latina que também possuem conservadorismos, como o religioso e patriarcal, como o Brasil, e aqui ainda parece algo tão distante? Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer todas as perguntas desse bloco, tá, pessoal? A segunda pergunta, um pouco mais prática e dirigida também para a promotora de justiça Juliana: como encontrar advogados públicos de defesa da mulher para mulheres pobres? E
especialmente como fica o caso da menina de Tijucas, onde o estuprador também tinha menos de 14 anos. Ele passa a ser julgado como estupro de vulnerável para os dois lados? Acho que vai ser para você também, talvez para a Dani, que é advogada. Então, quem gostaria de começar? Eu passo já para ti. Em relação a mulheres pobres, né? A gente tem a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que faz a defesa, né, nesses casos. Né? Não sei se a pessoa que fez a pergunta que se referia, no caso dela, ser processada pelo crime de aborto, é isso? Ou ter o acesso ao direito de aborto? Enfim, mas nos dois casos, a Defensoria Pública... Eu não sei se a Defensoria Pública tem um núcleo de atenção especial a mulheres. Não sei, se a doutora tem. As defensorias públicas estaduais têm um núcleo nacional, inclusive, que se chama NUDEM, né? Núcleo de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência. Tá? Então, né, não só aqui em Santa Catarina, a gente tem uma defensora, que é a Anne, né, egressa da UFSC, um quadro brilhante, extremamente engajado com né, todos os movimentos e sim, né, recepciona, ouve, acolhe e encaminha mulheres, né, dentro daqueles termos né, dos critérios para atendimento. Né, e também o NUDEM ele tem uma atuação em termos coletivos, né, causas que envolvam coletividade, saúde da mulher, violência, né, tudo que envolve. Então, é um serviço ainda precário por conta da estrutura da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. É um quadro que é novo, vocês sabem que a Defensoria completou 10 anos recentemente, mas né, não conseguiu atender a lei das comarcas, por exemplo. Não existe defensoria pública em todas as comarcas do estado e, inclusive, não tem em Tijucas. Né? Foi aí que o impedimento legal da defensoria de atuar no caso, né? Foi um dos obstáculos dessa família não acessar a Defensoria Pública, porque em Tijucas não tem. Né? Então, é um serviço de altíssima qualidade, mas, né, se não puderem atuar, existe um campo da advocacia popular e feminista, né? Uma das razões, inclusive, que eu cheguei até o caso da menina de 11 anos, por essa atuação, que é uma atuação engajada com os movimentos, engajada com a luta, compreendendo a complexidade e compreendendo também que a luta da advocacia também é política. Né? O nosso papel enquanto advogadas é também um papel de enfrentamento a essa política que tende aí a nos tirar direitos, especialmente aqueles que, né, da autonomia dos nossos corpos. Então, informem-se. Né? A gente está por aí, perdidas por aí, mas a gente se encontra, especialmente em Florianópolis. Quem gostaria de prosseguir? Eu quero que você quiser responder, porque eu estou lá no carro, né? Não sei se a doutora assim, sobre esse caso específico, vou dizer que eu não conheço, não quero conhecer, enfim, mas se, em tese, um adolescente de 13 anos, né, praticou um estupro contra uma menina de 10, não tinha 10 anos na época, né, e ele pratica ato infracional. Acima de 12 anos, a pessoa pratica ato infracional quando ela pratica uma conduta que é tipificada como crime, mas ela tem mais de 12 anos e menos de 18, ela pratica um ato infracional, ela vai ser punida dentro do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vão ser aplicadas a ela medidas socioeducativas, ou enfim, é um outro sistema de responsabilização. Né? Enfim, não sei o que o juízo vai ser submetido ao juízo da infância. Né?
E se ele também é vítima de estupro, bom, aí vai depender do caso, concreto, acredito que não, nesse caso aqui, né? Enfim, vai depender da prova. O que aconteceu, que eu também prefiro não saber. Eu desde o começo eu não tentei me inteirar muito desse caso, né? Até porque sigilo, não vou, sigilo, segredo de justiça, prefiro não saber. Mas é isso, vai depender da prova. Eu sigo na linha da colega, da promotora, porque é isso, né? Essa sanha punitivista tende a querer criminalizar também outra criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar isso, né? E por isso eu não acho oportuno esse debate. Né? O que chegou até mim, várias perguntas, enfim, outra criança, assim, a menina tinha 10 anos. Como, né? A gente já falou aqui exaustivamente, vocês já viram na mídia, qualquer ato sexual praticado com uma criança abaixo de 14 anos é estupro. Ponto. Ponto. Entende? Não compete a gente discutir se, né, o que aconteceu. Naquela situação ali, era uma criança que precisava da nossa proteção e precisava do acolhimento e precisava ter acesso ao direito. E deu, né? Então, qualquer especulação sobre o fato em si é tão irrelevante para a situação e tão violento para a família, gente, sabe? Para a comunidade, para todo mundo, que é uma resposta... Sabe, é puro deleite de quem quer saber uma coisa que não precisa saber, sabe? Então, é nesses termos, assim, que eu acho que a gente tem que refletir também, sabe? Pensar como que está a criança, a família, sabe? Porque é um processo muito doloroso, muito invasivo. E a gente tem que ter limites também do que pode vir a público e do que deve, né, dentro desse debate que veio ao público, o que é oportuno falar, o que é preciso ser dito e o que não, o que é preciso ser silenciado, né? Porque não nos interessa. Eu estava ali na condição de defesa de uma situação, o que está acontecendo, não sei. Né? E eu acho que é assim que a gente precisa também conter aí esse nosso sensacionalismo que acaba aflorando assim, nesses casos, mas enfim. Muito obrigada. Vou passar para a É uma pergunta muito boa, não? O que acontece? que aconteceu que foi possível legalizar o aborto no Uruguai, na Argentina, no México. E no Brasil é tão difícil. Sim, a gente achava a mesma coisa até ontem. Até um pouco atrás. Nós também não acreditamos. De fato, em 2018 houve um debate parlamentário que já isso tinha sido... Eu acho que essa legalização social de la que falaba, ¿no? Esa legitimidad social tiene un peso muy, muy grande. Y brevemente, durante el debate parlamentario que perdimos, ¿no? En 2018 se ganó en diputados, pero se perdió la discusión y el debate y la votación en la Cámara más conservadora, que es la de senadores, ¿no? La Cámara de Senadores de Argentina es terriblemente conservadora y ahí se perdió la discusión. Y el nuevo presidente se había comprometido a elevar un proyecto de ley y ahí hay una cuestión interesante que es en esta legitimidad social, que es la discusión dentro de los movimientos sociales y dentro de los partidos políticos progresistas e izquierda, porque la verdad que un partido político que había llevado adelante diferentes reformas legales que benefician a las mujeres
a la comunidad LGTBIQ+ en Argentina, porque está la ley de procreación de salud sexual y reproductiva, está el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ¿no? Todas esas leyes no fueron, pero no había sido posible llegar a la base, ¿no? A la ley, o sea, no había ninguna posibilidad. Entonces me parece que también es como los movimientos sostenemos nuestra autonomía, porque el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, el movimiento por la diversidad en Argentina no aceptó la idea de que el gobierno estaba pidiendo tiempo para ocuparse de cuestiones más urgentes, más importantes, como era la cuestión de la pandemia. Estaba pidiendo tiempo, estaba diciendo esto queda para después, esto queda para después. Hubo una enorme movilización, ¿no? Entonces me parece que es, por un lado, la movilización, son los movimientos, ¿no? Los que sostienen la lucha hasta encontrar la oportunidad. También se tiene que dar la oportunidad, ¿no? Pero me parece que está en nuestras manos. O sea, no podemos delegar eso ante ningún poder, ¿no? Ni siquiera cuando el poder es más o menos amigo. Creo que eso es lo único que tengo para decir, ¿no? No creo que haya una receta y creo que están tan lejos o tan cerca como cualquiera de otros de nuestros gobiernos. Y es tan frágil, ¿no? Es tan frágil. Nada está ganado para siempre, ¿no? Estados Unidos lo demuestra. Pero, bueno, eso. Estados Unidos comprovou que nada é garantido para sempre, né? E outra coisa que eu penso, assim, que né, a partir da fala da Alejandra, o Chile e a Argentina tiveram avanços por conta dos levantes que aconteceram, né? Ao Chile, toda a movimentação social do Chile se deu por causa do povo nas ruas, né? Essa ocupação, a necessidade. E a gente entrou num decrescente, a gente vem lá de 2013, 2014, chega em 2018, quando acaba, né? Nossa última grande manifestação foi o Ele Não, e tem aquele refluxo, né? Depois vem a pandemia, ou seja, né, a desmobilização, que também é um instrumento da direita, da extrema-direita, opera, né? A gente estava concorrendo espaço de rua com o MBL, por exemplo. Então, é isso. Eu acho que luta para a conquista, principalmente dessas pautas que nos são muito caras, é a ocupação das ruas, é voltar com tudo, voltar reivindicando, e a luta, movimento estudantil, sabe? Porque foi só assim que a gente conseguiu algumas coisas, foi com essa luta. E muitas perdas, mas também alguns ganhos. Bem, não sei se alguém mais da mesa quer responder esse primeiro bloco. Passamos para o segundo. Passamos para o segundo, então. Bom, primeira pergunta, como futuros profissionais podem garantir atendimentos e acolhimentos que garantam os direitos aos corpos e à liberdade sexual e reprodutiva? Como falar sobre as redes de apoio e os acessos sem ferir o código de ética? Acho que esse também está para a professora Anaela. Aqui uma outra questão, apenas uma contribuição e provocação. A lei não delimita a idade gestacional, limite para a realização de aborto nos casos previstos. Porém, percebo dificuldade imensa das equipes de saúde em realizar a interrupção quando a gestação ultrapassa o que seria, por definição médica, o aborto, até 22 semanas, 500 gramas. Como amadurecer a conversa entre os pontos de vista legal, ético e médico nesses casos? E a terceira questão. Em caso de aborto que não se enquadra no permitido em lei, se uma pessoa gestante aparece no hospital e ela não deseja essa gravidez, o profissional de saúde pode orientar quanto ao medicamento que ela possa utilizar, posologia, etc., visando uma política de contenção de danos, pensando que essa mulher vai realizar um aborto de qualquer forma. Ela não souber, eu te ligo. A primeira pergunta, para mim, está bem claro que o profissional de saúde precisa respeitar o que está em lei. E o código de ética, todas as colocações que eu trouxe aqui, dão respaldo para a atuação profissional frente à introdução
do aborto previsto em lei. Então, de forma alguma você está infringindo eticamente, pelo contrário, você está respeitando o código de ética na condução desses casos. Gestacional? Então, eu fico pensando, quando eu falei, quis colocar vocês no lugar dos profissionais de saúde que atenderam aquela mulher de 11 anos, eu trabalhei até pouco tempo como enfermeira dentro do centro de estético do Hospital Universitário, e eu atendi as mulheres, eu conheci o protocolo. Realmente existe esse conceito na saúde, na área da saúde, que a OMS também coloca, que aborto é a gestação até 22 semanas ou menos de 500 gramas. Então, assim, quando nasce um bebê, limite, a gente vai lá e pesa. Aí o bebê pesou 550 gramas. Não tem escapatória. Você precisa fazer um registro, né, da declaração de nascido. Se ele respirou, vai ser a declaração de nascido vivo e depois a certidão de óbito. Então, imagina, os pais precisam ir lá no cartório, fazer o registro de nascimento, de óbito, no mesmo momento. Então, assim, a partir dessas compreensões foram criados os protocolos. Então, assim, compreende-se na visão daquela época, o que tinha de conhecimento, que eles iam interromper a gestação até que eu soubesse até 20 semanas. Então, iniciava-se em 19 semanas a interrupção, que pode levar tempo, vai levar 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, às vezes muito mais. Já acompanhei casos de interrupção legal que durou 2 semanas, que a mulher não respondeu, interrompeu, reiniciou todo o processo. Então, assim, eu fico pensando, eles têm um protocolo institucionalizado. Aí chegou aquela menina, mas ela está com 22 semanas, passa do nosso protocolo. E aí, vamos fazer ou não vamos fazer? E se eu fizer, será que eu vou ser judicializado? Será que eu vou sofrer as consequências? Então, assim, eu me coloco no lugar das pessoas, no lugar da instituição. Eu entendo por que eles não fizeram. Eu acho que a condução daí na justiça é que trouxe implicações graves para essa menina. Os questionamentos que foram feitos a ela, nossa, foram violentos. Separar a menina da família por 40 dias e a mãe lá pedindo, deixa eu ficar com minha filha. Para mim, essa foi a violência. Depois de autorizada, essa criança retornou, né, ao hospital e foi realizada o aborto. E depois disso, a Sociedade Brasileira de Ética, né, se posicionou, colocou que não existe um limite gestacional para o aborto, mas para os profissionais de saúde, aborto é até 20 ou 22 semanas ou menos de 500 gramas. Entende? Então, assim, não quero apontar e dizer quem foram os culpados. Existe esse conceito, para mim é muito claro como enfermeira, né? E talvez na justiça esteja muito claro que aborto não tem idade gestacional, então só precisamos conversar. E eu sei que esse protocolo do Hospital Universitário está sendo revisto, né? Então, assim, eu triste dessa menina, mas ela abriu, né, novos espaços. Eu espero que, se acontecer novamente, outras pessoas não tenham que passar por isso. Outras crianças não tenham que passar por isso. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Tem mais uma pergunta. A questão da orientação, se uma mulher chega Assim, o que a gente entende? Que o aborto é previsto em lei naquelas 3 situações. Mulheres vítimas de violência sexual, risco à vida ou feto anicético. Se eu, como enfermeira, vier alguém me perguntar o que deve fazer, eu fico receosa de mostrar, indicar, falar, orientar, porque daqui a pouco eu posso ser judicializada, né? Aquela enfermeira está provocando aborto e o aborto é ilegal. Eu vou orientar para que a pessoa busque informações. Hoje nós temos na internet informações, passou um flyer por aí com orientações de como realizar o aborto. Eu acho que a informação é muito mais acessível hoje em dia, está bem claro ali. Se acontecer alguma coisa, ela pode procurar a instituição de saúde. Então, assim, ela tem um espaço de sigilo do profissional de saúde, ele não pode fazer denúncia desse caso. E acho que é isso, assim. Eu sempre oriento, já entender para as minhas alunas em sala de aula, o receio que eu tenho, né, de se posicionar, porque sim, a gente pode superar as consequências judiciais, né? Daqui a pouco a cassação do meu diploma e não poder mais exercer a minha profissão. Acho que é isso. Se resumir mais, eu gostaria de responder essa dona.
tudo bem, a enfermeira tem um limite ético que ela não pode, né, ultrapassar, né? Eu também, como advogada, tenho, mas eu digo que existem frentes, existem organizações, existem muita coisa hoje, muitas redes de apoio que podem acolher, tirar dúvidas, pensar junto, né? Então, é isso, né? A informação, ela está aí, tem grupos, né? E o processo de criminalização vem junto. Tá? A gente que atua nessa área, que discute essa temática, né? Esse próprio flyer que está passando aí, ele já foi objeto de questionamento pelo Ministério Público, né? Eu lembro disso, né? Teve uma promotoria que queria saber quem eram os autores, porque estavam incitando a prática de crime. Então, assim, né, é um debate que é permeado por processos de criminalização. Mas ele precisa ser feito e, como eu disse, né, no início, mulheres abortam. Né? Então, essa informação, né, a gente orienta. A gente sabe que a medicação é proibida, a gente sabe que, né, clínicas são proibidas, mas a gente sabe também, né, que as clínicas para as classes ricas, elas estão nos bairros nobres, por profissionais extremamente qualificados e, né, passam fora do controle penal. Né? Então, que a gente seja claro com relação a isso, porque, né, são os filhos, as filhas, as esposas dos políticos, dos empresários, né, dessa elite branca, né, que os filhos né, fazem, né, engravidam mulheres e levam elas. E uma fala, inclusive, do doutor Olímpio, numa CPI que houve, né, uma audiência pública da Câmara, que ele fala, né, se a gente estivesse falando do aborto, que os filhos dos políticos, os políticos levam as suas mulheres e, né, a gente não estaria aqui discutindo a mortalidade das mulheres pobres e negras. Né? Então, né, essa questão é permeada de hipocrisia e, né, de um punitivismo aí que é exacerbado, é desproporcional para a mulher que sofre. Pessoal, eu traduzi aquela primeira questão sobre as possibilidades de mudança, a pergunta da Thaís Bonato, que ela fez anteriormente, que o pessoal já respondeu, para a Paula também poder participar do debate. Então, Paula, the question about the changes, possibilities of changes. So, of course, I have nothing to say about how to make change in Brazil. It's up to Brazilians to decide. But the only thing that I can say is wherever I have been, the only thing I have observed is that it takes a huge movement, and not just a one-issue movement, but a huge movement, even focusing on one question that has many dimensions to it, allowing for many dimensions. So, for example, I was in France when there was a huge movement for abortion. I was a student at that time in France. And there were all sorts of threats made to the government of the day. It was Mitterrand, a socialist government, who ran on a pro-abortion ticket, but then was going to take abortion away. And so a huge demonstration of every single element that you can imagine was ready to go into the streets. And the night before, he said, oh, we now found the money so that we can actually put this into place. So really, I think threatening with a huge movement, but having the movement, not just threatening. Wherever I've been, that's the only thing that I've ever seen work. But it has to be an allied movement. I don't think, sort of the belly buttons of white women are going to do anything for a movement for abortion. It should be
you know, in the United States, we have to always have a million coalitions to make anything happen. Eu não vou traduzir todos os detalhes, mas basicamente a professora Paula disse que não vê outra saída senão a mobilização social, né, as lutas sociais, e que essas lutas sociais elas devem ser também formadas, constituídas por alianças. Não são só mulheres brancas que vão conquistar esse direito, que é necessário que haja alianças em relação também a todos os corpos, a todos, que um pouco também já havia sido dito na fala dela. Thanks a lot. Antes de encerrar, então, eu gostaria de aproveitar esse momento. A professora Manuela trouxe 3 cópias, 3 exemplares da revista Cadernos de Saúde Pública, no seu volume 36, suplemento 1, que todos os artigos são sobre a questão do aborto. Ela também nos contou que os artigos estão disponíveis na plataforma Cielo, né, para quem não conseguir, mas nós temos aqui 3 exemplares físicos, para quem gosta, né, do cheirinho, do papel, da textura, para a gente fazer então um sorteio. São 79 números, né? Então eu vou pedir para a Dani falar um número de 179. Vocês acham que pode ser? São 3 números, na verdade. Ela fala um. 13. Bom, quem é a pessoa 13 é Larissa Celso. Está aí? Saiu. Não? Poxa! E aí, a gente vai falando 3 números. 50. 50. 3 a Lorena Santos Cerqueira. Já saiu. Vai ser porque ficou. Se não pegar lá. 37. Gustavo Silva. Pode. A gente vai 63. Rita de Cássia Martins. Não? Então vamos, gente. Vamos falando, parece um bingo, né? 24. 24. Geórgia Januário Faria. No último, então. Mais um número? 9. 9. Jasmine. Moço, Barracis. Bom, pessoal, então foi uma alegria e uma honra presidir essa mesa com essas mulheres incríveis. Eu quero agradecer imensamente a todas as minhas colegas que participaram, né, na organização desse evento, e também a todas as estudantes que estiveram aqui todos os dias, auxiliando na organização, auxiliando em todos os nossos movimentos aqui, organizando, né, sala, controlando frequência. Então, sem todo esse suporte, essa rede, nós não conseguiríamos de jeito nenhum realizar esse evento. Agradecer, então, pessoal, também, a todos que participaram, ficaram até o final, né, bravas guerreiras. E é isso, pessoal. A ideia com esse evento também é a gente começar e aprofundar um debate transdisciplinar sobre esse tema tão importante. Então, que este seja um ponto de partida, que seja o início de uma rede que se solidifique, que se concretize, que a gente também possa, né, fazer interagirem os saberes acadêmicos, saberes populares, ir para a militância, ir para os bairros, né, também não ficarmos encasteladas dentro da universidade. E acredito que todo mundo que está aqui, ficou aqui até essa hora, está também comprometida com essa luta. Então, muito obrigada e vamos à luta, porque, quem sabe, né, no futuro próximo, tenhamos as conquistas que nossas irmãs, nossas hermanas latino-americanas já tiveram. Precisamos dessas conquistas, porque nós somos muito bacana. Isso aí.